Olá pessoal, professor Gero, professor de Geografia, faço parte da equipe da Central do Enem, certo? Nós vamos trabalhar hoje uma matemática que é chamada cartografia. Obviamente que a cartografia, no caso, é uma matemática muito extensa, certo? E cada vídeo a gente vai destacar um conteúdo diferente para que você possa entender melhor, tudo bem? Então tá aí, no caso, o assunto que nós vamos estudar inicialmente, geolocalização e referências, professor Getro, componente de geografia. Vamos em frente. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar, no caso, inicialmente, essa parte conceitual que é básica, tá? Você já viu isso no ensino fundamental, mas é bom que você possa entender, embora a gente perceba por aí que tem muita gente que ainda confunde, por exemplo, leste, oeste, ocidental, oriental, tá ok? Mas é bom te entender, no caso, essa parte inicial aí e atribuir também outros nomes que vocês podem dar a cada um desses pontos que a gente vai falar agora, tá? Bom, inicialmente a gente vai falar dos chamados pontos cardeais, ok? Os pontos cardeais, pessoal, para quem não sabe, é justamente esse traçado em forma de cruz aí que você está vendo, em que você tem basicamente os chamados 4 pontos que a gente está acostumado a ouvir por aí, né? Por exemplo, na parte superior você tem o norte, na parte inferior você tem o sul, né? Representado pela letra S, aí o norte pela letra N, representado pela letra E à direita você tem o leste e representado pela letra O à esquerda você tem o oeste. Esses são os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Vale ressaltar também que esses pontos cardeais eles podem ser também chamados por outras denominações. Por exemplo, o leste ele pode ser chamado também de oriental. O oeste ele também pode ser chamado de ocidental. O sul, por exemplo, ele pode ser chamado de meridional ou austral. E o norte, por sua vez, ele pode ser chamado de setentrional ou boreal. Tudo bem? Então, esses são chamados pontos cardeais. Norte acima, sul na parte inferior, leste à direita e oeste à esquerda. Tudo bem? Os chamados pontos colaterais são nada mais nada menos que os pontos interseccionados entre dois pontos cardeais, certo? Então você tem aí, por exemplo, os pontos cardeais em forma de cruz e na diagonal, no caso, entre um ponto e outro, você tem os chamados pontos colaterais. Como você pode ver, por exemplo, aí no gráfico, entre o norte e o leste, você tem o NE. O NE é o que? O Nordeste. Entre o leste e o sul, você vai ter o que? O SE, que é o Sudeste. Entre o sul e o oeste, você vai ter o SO, que é o que? O Sudoeste. E entre o norte e o oeste, você vai ter o NO, que é o Noroeste. Tudo bem? Então não esqueçam disso, pessoal. Vamos só revisionar aqui. Pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Pontos colaterais entre o norte, o leste, nordeste, entre o sul e o leste, sudeste, entre o sul e o oeste, sudoeste, entre o norte e o oeste, noroeste. Tudo bem? É importante que você saiba disso, pessoal, porque os outros conteúdos que vêm logo após esse que eu estou trabalhando com vocês, é importante que você saiba para que você possa justamente fazer essa questão de localização. Por exemplo, coordenadas geográficas, movimento aparente do Sol, fuso horário, é importante que vocês saibam isso, tudo bem? E vários outros assuntos que exigem justamente esse conhecimento básico, né, dos pontos cardeais e colaterais. Vamos em frente. E aí você tem as chamadas coordenadas geográficas, pessoal. Veja bem, as coordenadas geográficas, basicamente, você é nada mais nada menos que um encontro entre linhas que formam pontos de localização no planeta. Tá, vamos ver como é que isso funciona. Nessa parte esquerda do slide, você vê, por exemplo, duas representações esféricas, certo? Duas representações do planeta Terra. Essa parte aí que está branca com traçado preto, linhas pretas, em que você tem justamente os paralelos e os meridianos, tá? O que são os paralelos? Os paralelos são linhas imaginárias, tá ok? São linhas imaginárias em que você tem justamente uma circunferência maior em torno justamente da parte mais larga do planeta, da esfera, que se fosse o planeta Terra estaria sendo representado pela linha do Equador. E perceba que à medida que você vai se distanciando dessa parte mais larga do centro em direção às extremidades, tanto para o norte como para o sul, você vai percebendo que a circunferência vai ficando o quê? Menor. Perceba que os paralelos são linhas que não se encontram, certo? São linhas que não se encontram. E a diferença, no caso, a diferença do tamanho da circunferência, certo? Você vai encontrar, por exemplo, no caso do Equador,
é a única linha que não tem uma outra semelhante a ela no planeta Terra, porque ela está justamente na parte central, certo? E para cada circunferência que você tem no hemisfério norte, você vai ter um semelhante o quê? No hemisfério sul, na mesma distância em relação ao quê? À linha do Equador. A variação máxima, pessoal, é de 90 graus, tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul. Percebam também que essa linha do Equador ela é importante ponto de referência para você possa ter a localização de dois hemisférios no planeta. Da linha do Equador para cima, convencionou se chamar de hemisfério norte, e da linha do Equador para baixo, convencionou se chamar de hemisfério sul, certo? A variação máxima, volto a falar para vocês, é 90 graus até o polo norte e 90 graus até o polo sul, tá ok? E aí, no caso, você tem o meridiano. O meridiano é essa parte da direita aí, desculpa, da esquerda aí, em que você percebe que a distribuição das linhas imaginárias é diferenciada em relação aos paralelos. Nesse caso, você percebe que os meridianos se encontram em dois pontos no planeta Terra, que é o Polo Norte e o Polo Sul. E cada meridiano possui 180 graus, certo? Ou seja, o percurso que o meridiano faz é do Polo Norte até o Polo Sul ou vice-versa. A linha oposta que vai fazer com que haja esse percurso de mais 180 graus, totalizando uma volta completa de 360 graus no planeta Terra, é chamado de antimeridiano. Então, para cada meridiano de 180 graus, você vai ter o quê? Um antimeridiano também de 180 graus, tá ok? A variação máxima dos meridianos vai ser justamente 180 graus leste e 180 graus oeste. A linha de referência dos meridianos, que é o 0 grau, é o meridiano de Greenwich. Se a linha de referência, por exemplo, dos paralelos é o Equador, que é o 0 grau, a linha de referência dos meridianos é a linha de Greenwich, também que é 0 grau. Como diferencial, volto a repetir para vocês. A partir do Equador, que é a linha referencial, 0 grau, você tem variação de 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. E a partir da linha imaginária referencial 0 grau, que é o Greenwich, que é o meridiano inicial, você tem uma variação de 180 graus leste e 180 graus a oeste. A partir daí é que nós vamos entrar com mais dois conceitos importantes para que você possa entender, que são justamente latitude e longitude. Veja bem, o que é a latitude? A latitude, pessoal, você vai tomar como referência os paralelos, certo? Que são as linhas imaginárias a partir do Equador. Então, por exemplo, como falei para vocês, pode olhar nas duas imagens da direita agora, que agora são coloridas. Perceba que, no caso, na primeira parte, onde está escrito latitude, você percebe, no caso, a variação máxima de 90 graus. Latitude, pessoal, é a distância em graus de um ponto do planeta a outro ponto do planeta no sentido norte-sul, com variação máxima de 90 graus para cada um dos hemisférios, tomando como referência o paralelo 0 grau, que é o Equador. Então, a partir do Equador, você tem uma variação latitudinal máxima de 90 graus até o hemisfério norte e máxima de 90 graus até o hemisfério sul. Essa é a latitude. Certo, mas qual a importância da latitude? A latitude, no caso, pessoal, é justamente o ponto de localização de determinado, é um ponto de localização, certo? De um determinado fenômeno, um acidente geográfico, pode ser uma cidade, pode ser uma ilha, pode ser uma praça, certo? No planeta Terra, no sentido norte e sul. Quando você pega, no caso, a longitude, o que é a longitude? É a distância em graus de um ponto do planeta Terra até outro ponto no planeta Terra, só que no sentido que leste-oeste, tomando como referência o meridiano de Greenwich e com variação máxima de 180 graus a oeste e 180 graus a leste. Quando você pega, por exemplo, um paralelo e cruza com o meridiano no planeta Terra, que são essas linhas imaginárias, você tem uma coordenada geográfica, um ponto de localização no planeta. E esse ponto de localização no planeta está localizado a uma determinada latitude e uma determinada longitude, certo? Então, quando você pega dois pontos no planeta Terra e você pega, no caso, ou seja, cada ponto no planeta Terra, cada cidade, cada praça, cada casa, cada ilha, cada tipo de vegetação tem suas localizações determinadas por convenção,
por conta justamente do cruzamento de paralelos e meridianos e que a localização se dá por latitude e longitude. Não confundam isso, pessoal. A latitude só pode ser norte ou sul e a longitude só pode ser leste-oeste. Não existe latitude leste-oeste e nem existe longitude norte ou sul, tá? Então, a partir do momento que você tem dois pontos, certo? Duas linhas traçadas e que se cruzam, você tem um ponto de localização, que é justamente a coordenada geográfica de um determinado local no planeta, certo? Que é determinado por uma latitude norte ou sul ou por uma longitude leste ou oeste. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham fixado melhor essa questão básica conceitual, porque quando nós formos passar para outros vídeos mais para frente, você vai precisar justamente desse conhecimento básico para que você possa entender outros conteúdos dentro da temática da cartografia. Tudo bem, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.